Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou André Lima e hoje a gente vai falar de pesquisa eleitoral presidencial do Instituto Paraná, a pesquisa que saiu nessa primeira semana de fevereiro e todos os seus cenários. A pesquisa aventa diversas possibilidades, diversos candidatos. Eu deixo bem claro aqui a minha posição. Eu acredito muito na candidatura do Flávio Bolsonaro e acredito que colocar Tarcísio de Freitas na pesquisa, Ratinho Júnior ou qualquer outro candidato mais ao centro é um balão de ensaio, é uma perspectiva do sistema que o sistema quer, pois o sistema não deseja Flávio Bolsonaro, e eles ficam aventando essas possibilidades nas pesquisas justamente para lidar com a opinião pública e para transparecer para a opinião pública que essas candidaturas elas são viáveis. O primeiro cenário aqui aventado na pesquisa é esse aqui, simulação estimulada 1. O que significa estimulada? Significa que a pessoa que entrevistou, que ligou para a casa do cidadão, perguntou o nome das pessoas, não é uma pesquisa espontânea. Então, eles falaram, em quem você votaria nesse cenário em que tem Lula, Flávio, Ratinho, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, que deve ser aquele do MBL, né, e Aldo Rebelo. Você pode ver que Lula aparece com 39,8% das intenções de voto nesse cenário estimulado. Já o Flávio aparece com 33,1%, seguido pelos demais candidatos aqui com 6, 3, 2, 1,5, 1,1. Se você soma Ratinho com Zema e com Caiado, 6,5, 6 com 3, 9, com 2, 11. Você já ultrapassou 11%, que se você acrescer aqui a candidatura do Flávio, já vai para 44% em um eventual segundo turno. Brancos e nulos, 6%, e não opinaram, não souberam opinar ainda, 4,7% de indecisos. Agora, olha aqui essa situação do cenário 2 da pesquisa estimulada. Nesse cenário, eles retiraram a participação do Flávio Bolsonaro e acrescentaram aqui Tarcísio de Freitas. Tarcísio aparece com 27,5%, frente aos 33% de Flávio. A gente já pode precisar aqui que a candidatura do Flávio é mais eficaz, é mais eficiente, aglutina mais votos da direita do que a candidatura do Tarcísio no primeiro turno. Aqui ele está seguido de Caiado, Zema, esse tal de Renan e o Aldo Rebelo, que é um candidato eminentemente de esquerda. Se você soma aqui Caiado com Zema, já dá 10% dos votos, que é acrescido ao Tarcísio, ele chega nos 37,5% aproximadamente, quando o Flávio já chegaria nos 44%. E Lula, quando é inserido o nome de Tarcísio, ele sobe a pontuação. Os brancos e nulos também sobem, e os que não sabem também sobem. Então, acredito eu que a candidatura do Tarcísio já não seja tão viável agora quanto a candidatura do Flávio. Por isso é interessante que o Tarcísio se mantenha no palanque eleitoral de São Paulo, que é aproximadamente 30% do eleitorado brasileiro, para que ele possa alavancar a candidatura da direita neste palanque, que é gigantesco aqui no estado de São Paulo, e assim também garantir a reeleição dele, garantir a reeleição da direita brasileira no estado de São Paulo, que é um estado tão importante. Essa apresentação de número 3 aqui também é uma estimulada, entretanto, é uma estimulada de segundo turno, do segundo turno. O que você pode ver aqui, ó? Lula com 44,8% dos votos e o Flávio com 42,2%. E a pesquisa normalmente tem 2,5% a 3% de margem de erro. Isso aqui já dá praticamente um empate técnico na margem de erro. Na verdade, já dá um empate técnico na margem de erro. Você pode falar aqui que o Lula e o Flávio já estão empatados no segundo turno. Estão empatados no segundo turno em um cenário em que os candidatos do primeiro turno não declararam apoio ao Flávio ainda. Tá? Aí você pode ver que 8,3% da população se declara como branco e nulo, e 4,7% não sabe ou não quis opinar, que é uma margem ainda que pode ser manobrada para a direita brasileira. Já quando o Lula enfrenta o Tarcísio, 43,9%, ou seja, 44% para o Lula e 42,5% para o Tarcísio. É claro que o Tarcísio mantém aquela margem que o Flávio tem. Por quê? No segundo turno, você vai votar em quem? Lula ou Tarcísio? Claro que todo mundo migra para o Tarcísio aqui. O eleitorado do Bolsonaro, o eleitorado do Flávio, o eleitorado bolsonarista migra para o Tarcísio de Freitas para o governador. Então você pode ver um cenário muito semelhante aqui. Agora, pensa comigo. Entre tirar o Tarcísio de São Paulo e deixar o estado de São Paulo na vacância e colocar o Tarcísio para a presidência, ou manter o Tarcísio lá, o que é mais importante para a direita? É isso que a gente sempre fala. É isso que a gente está ponderando. Ninguém está ponderando que o Tarcísio não é eficiente, que o Tarcísio não é uma boa pessoa, que o Tarcísio não é um bom gestor e que o Tarcísio não é de direita. Não é isso que nós estamos ponderando aqui.
estamos ponderando o que é mais importante para o movimento de direita aqui no estado de São Paulo e a nível Brasil. Colocar o Flávio para concorrer e o Flávio ter altas chances de vencer numa composição de segundo turno, ou colocar o Tarcísio e perder o estado de São Paulo e correr o risco de perder o cenário nacional e ainda perder o estado. Não faz sentido isso. Então você vê que quem aventa essa possibilidade, a grande mídia, os políticos de centro, Kassab, eles só estão pensando no próprio umbigo e na manutenção dos seus próprios esquemas. Não estão pensando num projeto, claro, Kassab vai pensar na direita, não estão pensando em um projeto de manutenção de poder, num projeto de implementação da direita brasileira. Já aqui a gente vê Lula contra Ratinho, aí não tem nem ponderação, certo? Eu sei que se o Ratinho fosse para o segundo turno, as forças de direita se aliariam a ele para que ele fosse vencedor e não o Lula. Mas, cara, entre ir com Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior, quando o Ratinho pode ser um protagonista dessa vitória do Flávio também, o que é mais interessante para a direita brasileira? Entregar a eleição para o Lula ou eleger o Flávio com o apoio de todo mundo? O quarto cenário aqui, que a gente pode ver, é um comparativo do crescimento temporal do Lula com o Flávio. Você pode ver que o Lula começou aqui outubro, novembro, dezembro e janeiro. São os 4 meses analisados de 2025, sendo que janeiro é 2026. O Lula começou com 46,7, caiu para 45, caiu para 44 e se manteve em 44 pontos. Ou seja, desde que o Flávio anunciou a candidatura dele, o Lula caiu pelo menos 2 pontos na pesquisa. E olha o Flávio, começou com 37, foi para 38, quase 39, foi para 41 e agora já alcançou 42, alcançando um empate técnico com o Lula, um empate na margem de erro. Então, desde que o Flávio anunciou a sua candidatura, a pontuação dele só cresce nas pesquisas, enquanto o Lula caiu. E os candidatos de centro também caíram quando o Flávio anunciou a candidatura dele. Aqui, o quinto cenário, ou seja, a quinta imagem, é a situação eleitoral, aqui no caso, um comparativo entre Lula e Tarcísio. Então, você pode ver que, em função do tempo, houve até um certo enrosco aqui, ó, o cálculo da área dessa integral aqui, né? Houve até um certo encontro entre a pontuação do Tarcísio e o Lula. O Lula, ele subiu, o Lula caiu, o Lula subiu de novo, caiu de novo e se mantém aqui nos 43,9%. Enquanto o Tarcísio também, claro que se você traça ali uma reta tangente aqui a essa curva aqui, ela com certeza tem uma derivação crescente, ou seja, a curva do Tarcísio também subiu, mais subiu do que caiu. Entretanto, ele possui a mesma pontuação do Flávio Bolsonaro aqui no segundo turno. Então, o que é mais viável para a direita brasileira? Manter o Tarcísio em São Paulo, levar o Estado e trabalhar o Estado para o Flávio? Ou jogar o Tarcísio para a presidência, perder o Estado e correr o risco de ficar sem os dois? É isso que nós estamos ponderando. Ninguém duvida do Tarcísio, ninguém diz que o Tarcísio é um cara ruim. Estamos ponderando cenários nacionais. Tá? Já o cenário de número 6, nós vemos uma comparação de Lula com Ratinho num eventual segundo turno entre os dois, que é improvável, não vai acontecer, pode esquecer, o nosso candidato é o Flávio mesmo. Tá? O Lula ainda cresceu de dezembro para janeiro contra o Ratinho, de 43% para 44%. Tá, cresceu na margem de erro, tudo bem, mas a pesquisa está apontando um crescimento. E o Ratinho partiu de 40% num eventual segundo turno e caiu para aproximadamente 39%, caiu 1 ponto ainda contra o Lula. Então, o que a gente pode analisar aqui no cenário global? Quem possui o melhor desempenho em um eventual segundo turno contra o Lula? O Flávio Bolsonaro. E por quê? Porque ele possui a capacidade de aglutinação de forças no seu entorno. Tarcísio de Freitas, no eventual segundo turno, ele vai ter o potencial do Flávio. Por quê? Porque as forças bolsonaristas vão se unir no entorno do Tarcísio para que ele leve o voto do presidente Bolsonaro, para que ele leve o voto da direita. Entretanto, nós acreditamos que o mais importante é manter Tarcísio no estado de São Paulo, para ele poder trabalhar esse estado que é o maior colégio eleitoral e garantir a presidência com o Flávio, para que assim a eleição da direita seja garantida, tanto no maior colégio eleitoral quanto a nível nacional. Pessoal, eu sou André Lima. Se você puder se inscrever, deixar o seu like, compartilhar se você gostou da análise, se você gostou desse envio da notícia até você, até seu celular, até seu computador, até sua casa. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque a eleição está logo aí.
e vai ter mais.